Muito bem, pessoal, vamos continuar os estudos das excludentes de ilicitude e entrar agora na legítima defesa. Como já está aqui para vocês, o quadro com os elementos do crime, nós estamos dentro da antijuridicidade, dentro da ilicitude, e vamos passar agora a estudar a legítima defesa, que é uma das excludentes de ilicitude. Muito bem, a legítima defesa, ela também é uma causa excludente da ilicitude que está prevista expressamente no Código Penal, lá no artigo 25. E diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Quando a gente conversou sobre o estado de necessidade, eu falei com vocês, lembrem da palavra-chave do estado de necessidade. Qual que era ela? Perigo atual. Era um perigo que poderia ter sido criado por uma pessoa, por um animal, pela força da natureza, e o perigo tinha que ser atual. Já que na legítima defesa, a expressão que a gente precisa lembrar é a agressão injusta, atual ou iminente. Agressão injusta, atual ou iminente. Mas nós também vamos estudar os demais princípios, os demais requisitos da legítima defesa para que a gente possa entender bem o artigo 25 do Código Penal. Vamos colocar aí na tela? Então aqui os requisitos. A agressão injusta. Essa agressão tem que ser atual ou iminente. Esta agressão pode ser a direito próprio ou de terceiro. A reação a esta agressão tem que ser com os meios necessários, tem que haver o uso moderado dos meios necessários e o elemento subjetivo, assim como no estado de necessidade, aqui na legítima defesa, o sujeito tem que saber que está agindo em legítima defesa. É o conhecimento da situação de fato justificante. Muito bem, vamos então começar em relação aqui a entender, vem comigo, a agressão injusta. Vamos fazer o paralelo com o estado de necessidade. Lá no estado de necessidade, o perigo poderia ser oriundo de uma conduta humana, de um animal ou então de um fato da natureza, não era isso? Pode ser oriundo de qualquer situação, essa é a verdade. Já aqui na legítima defesa, não. Nós estamos diante de uma agressão injusta. E o único personagem que pode causar uma agressão injusta é o humano. Então eu só vou ter uma legítima defesa diante de uma conduta humana. Eu não tenho legítima defesa diante de uma ação da natureza. Eu não tenho legítima defesa diante de uma ação de um animal. Mas cuidado, tem uma situação que a gente pode ter legítima defesa na ação de um animal. Eu falei para vocês lá no estado de necessidade várias vezes o exemplo do cachorro que ataca a criança. Muito bem, vamos pegar agora esse cachorro que ataca a criança, mas a mando de uma pessoa. O sujeito é dono de um pitbull, nem precisa ser criança não, o sujeito é dono de um pitbull e manda de atacar. Vai lá, dá um toque, ele dá um toquezinho no pitbull, o pitbull corre para cima de você para te atacar. Você vai e pega uma pedra e consegue bater na cabeça daquele cachorro, do pitbull, e mata o pitbull. Você agiu em estado de necessidade ou você agiu em legítima defesa? Ah, professor, era um animal, então eu estava diante do estado de necessidade? Não. Aquele animal foi utilizado somente como instrumento de um crime, como instrumento, ferramenta de uma lesão corporal, que era uma conduta humana. Ele era o instrumento só. A agressão estava sendo praticada pelo humano. Então sim, nesse caso, se alguém manda um cachorro te morder e você mata o cachorro, você bate no cachorro, você está agindo em legítima defesa, porque você está diante de uma agressão injusta. Beleza? Então tem que pegar essa diferença. Olha aqui a agressão injusta. É um comportamento humano, voluntário, que possa lesar ou expor a perigo um determinado bem jurídico. Então vamos lá, pessoal. Vamos, dentro dessa agressão injusta, vamos entender algumas coisas. Primeiro, essa agressão ela tem que decorrer de um comportamento humano, ok? Ok, já falamos sobre isso. Segundo, ponto importante do que seria essa agressão injusta. Essa agressão injusta, ela pode decorrer de um comportamento, de uma conduta comissiva ou omissiva. Professor, comissiva é fácil, mas omissiva, tem um exemplo? Imagina o delegado de polícia
que recebeu uma determinação judicial para soltar uma pessoa que se encontra presa na sua delegacia. Ele deve soltar aquela pessoa. Mas o que o delegado faz? Ele nada faz. Ele lê aquela determinação judicial, ele deixa de lado e simplesmente não solta aquela pessoa que está presa de maneira errada, de maneira injusta. Veja, trata-se sim de uma agressão injusta a um bem jurídico tutelado pela norma penal. No caso, o delegado de polícia está agredindo injustamente a liberdade daquele indivíduo. Vamos supor que aquele indivíduo que está tendo a sua liberdade cerceada de maneira injusta simplesmente consegue se soltar, empurra o delegado que estava na frente dele, empurra o delegado e foge e vai embora. Ele estava lutando pela sua liberdade diante de uma agressão injusta praticada de maneira omissiva pelo delegado de polícia que não lhe soltou. Então essa agressão injusta pode ser inclusive uma agressão injusta omissiva. Tem mais. Essa agressão injusta, ela pode se dar por meio de uma conduta dolosa ou culposa. Pega aí então agora um sujeito que está andando no parque, ouvindo o som, sem olhar para nenhum lado, e que está vindo em sua direção, está correndo ali, olhando para o lado, está olhando para uma menina que está lá no parque, está só olhando para ela, e aquele cara gigante vindo na sua direção. Só que ele está tão próximo, tão em cima de você, que a única coisa que você consegue fazer é colocar um guarda-chuva para segurá-lo. E aquele guarda-chuva entra aqui, não perfura, mas entra, né, e gera dores, sérias dores, nesse corredor que estava distraído. Reparem, ele estava prestes a praticar uma agressão injusta contra você. Era uma agressão culposa? Ele ia te lesionar de maneira culposa? Sim, mas ainda assim era uma agressão injusta. Você pode se defender legitimamente, beleza? Então essa conduta pode ser uma conduta dolosa ou culposa. Essa agressão pode ser dolosa ou culposa. O que mais? Esta conduta pode ser emanada, vamos dizer assim, pode ser praticada por um inimputável. Já teve questão de prova dizendo que um menor de idade, se a agressão for oriunda de um menor de idade, a vítima não pode agir em legítima defesa. Existe isso, pessoal? Claro que não. Se vem um menor de idade lhe agredir, lhe assaltar, lhe matar, você não pode agir em legítima defesa? Claro que pode. Essa daqui é um pouco óbvia, mas só para ficar claro, porque já caiu em prova e na hora da prova todo mundo fica em dúvida, né? Aquelas situações mais óbvias, mas o professor nunca falou sobre isso, então eu não sei o que eu vou marcar. É uma situação óbvia, mas a gente deixa claro aqui para não ter qualquer dúvida na hora da prova. Sim, um menor de idade, ele pode, ele próprio, alegar legítima defesa e agir, ou, se ele estiver praticando a agressão injusta, pode a vítima alegar legítima defesa e praticar essa lesão corporal, praticar essa reação, essa defesa contra um menor inimputável ou mesmo contra um doente mental inimputável, a depender da situação. E para finalizar, o quinto requisito, vamos dizer que essa agressão deve ser contrária ao direito. Reparem que esta agressão, por que tem um asterisco aí? Porque essa agressão não precisa ser contrária ao direito penal. Eu não preciso estar diante de um fato típico e ilícito praticado contra mim para que eu venha a agir em legítima defesa. Eu posso estar diante de um fato que não seja um fato típico. Tem que ser uma agressão contrária ao direito como um todo, não contra o direito penal. Exemplo, furto de uso. O furto de uso é crime? Não, professor. Furto de uso não tem o dolo de assenhoramento definitivo, logo não configura o crime. Agora imagina que um amigo seu que se encontra na sua casa vai pegar um relógio, tá bom? Ele tá lá no seu quarto, seu amigo tá lá no seu quarto, ele fala, caramba, relógio bonitão, eu vou colocar no braço, vou subtrair esse relógio porque eu vou numa festa hoje à noite e amanhã eu devolvo aqui para ele. Reparem, ele vai praticar um furto de uso, tá bom? Furto de uso é crime? Não.
Ah, professor, então eu não posso me defender legitimamente dessa situação? Claro que pode. Ao reparar aquele furto de uso em que pese não ser crime esta conduta, você pode sim reagir e evitar a conduta daquele agente. Nada disso, e empurrar e bater me dá de volta meu relógio. Não quero que você leve para festa nenhuma. Não era um crime que ele estava praticando, não era um fato típico e ilícito. Mesmo assim, é cabível agir em legítima defesa. Outra situação, praticar suicídio é crime, pessoal? Lógico que não, né? O que é crime é o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio de outrem. Mas a pessoa se matar não é crime. Vamos supor que uma pessoa está prestes a se matar, tá bom? Está com uma arma apontada para sua própria cabeça. Eu, ao ver aquela situação, sou um exímio atirador de facas, arremesso uma faca que pega bem no meio da mão dessa pessoa e ela acaba tendo que soltar a arma e não pratica suicídio. Vejam, suicídio não é crime, mas eu, ao agir dessa maneira, eu atuei em legítima defesa. Ué, professor, como assim? Sim, aquela pessoa ia causar uma agressão injusta a ela própria. O suicídio não é crime, mas o suicídio também não é permitido. O suicídio é algo que é coibido pelas autoridades, é coibido de maneira geral pelo direito, pelo sistema jurídico. Então a pessoa que vai praticar o suicídio, eu posso agir em legítima defesa de terceiro, contra ela própria. Olha que situação doida. Mas tudo isso para dizer para vocês que eu posso agir em legítima defesa em que pese ela não estar praticando um fato típico e ilícito. Beleza? Então muito cuidado. Não é necessário essa agressão injusta. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Que essa agressão injusta não precisa ser crime. Não precisa ser uma infração penal. Pode ser qualquer tipo de agressão injusta, tá bom? Um comportamento humano voluntário que possa lesar ou expor a perigo um determinado bem jurídico. Muito bem, vamos nessa. Em relação à agressão atual ou iminente, eu mostrei tabelinha semelhante a essa lá no estado de necessidade. E lá no estado de necessidade, o perigo pretérito também era proibido, o perigo futuro também era proibido, só que o perigo iminente, lembra que a gente colocou em cinza? Porque ficava naquela zona cinzenta, a lei não permite, mas na situação prática é muito difícil a gente distinguir o que seria um perigo iminente de um perigo atual. Muito bem. Aqui na legítima defesa é diferente. O artigo 25 do Código Penal, ele já coloca de maneira expressa. Essa agressão injusta, ela pode ser atual ou iminente. Ela pode estar acontecendo ou prestes a acontecer. A lei não fala pra gente qual que é o intervalo de tempo, a partir de que momento torna-se uma agressão iminente. Mas isso tem que ser analisado no caso prático, na situação casuística. De qualquer maneira, se eu estiver diante de uma agressão iminente ou atual, eu já posso agir em legítima defesa. Coisa que, de acordo com a lei lá no estado de necessidade, somente é admitido o estado de necessidade diante do perigo atual. Saca essa diferença. Por quê? Porque isso despenca em prova. O examinador querendo confundir estado de necessidade com a legítima defesa. Muito bem, vamos lá. Olha só. Vamos então falar aqui agora especificamente da legítima defesa. Ok, legítima defesa. Eu não posso agir em legítima defesa diante de uma agressão pretérita. Olha aqui embaixo, não há legítima defesa à agressão pretérita. Por que não há legítima defesa em relação a uma agressão pretérita? Imagina que A bate em B. B vai embora chorando, super chateado. No dia seguinte, B, armado agora com um taco de beisebol, vai agredir A. B pode alegar que agrediu A em legítima defesa, pessoal? Não, não pode. Essa defesa em relação a uma agressão pretérita tem outro nome, que é a vingança. É isso aqui é vingança. Se eu atuo em legítima defesa contra uma agressão pretérita, eu estou me vingando daquele agente. Não configura legítima defesa, beleza? Então, ó, a agressão pretérita não pode configurar uma legítima defesa. Muito bem. Agressão futura. Olha só a agressão futura. Também não.
Não há legítima defesa antecipada, futura, remota. Ah, eu tenho conhecimento de que alguém vai me bater. Eu tenho conhecimento de que o João não gosta de mim. O João me ameaçou. O João disse que vai me bater. Logo, eu vou matá-lo antes dele me bater. Eu estou me antecipando a uma possibilidade de agressão. Eu não estou sofrendo uma agressão. Eu não posso agir em legítima defesa. Não há legítima defesa para o futuro em relação a uma situação que eventualmente aconteceria no futuro. Eu não tenho certeza de que vai acontecer. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, pessoal. Vem aqui comigo na televisão. Essa agressão futura, de fato, ela não dá ensejo à legítima defesa. Mas tem uma ressalva que a gente precisa fazer. Imagina que alguém me ameaçou e ameaçou os meus amigos também e disse: olha, vocês três, tá bom? Érico e os seus 2 amigos. Eu vou matar todos vocês às 8 horas da noite, um a cada dia. A gente não leva a sério, mas na segunda-feira ele mata meu primeiro amigo às 8 horas da noite. Na terça-feira ele mata o meu segundo amigo às 8 horas da noite. E agora é quarta-feira. Quarta-feira de manhã. Eu falo, esse cara vai me matar hoje à noite. Então é melhor eu matá-lo do que morrer. Eu me armo, vou até essa pessoa, esse meu desafeto, e realmente venho a matá-lo. Reparem, eu estou diante de uma legítima... Essa é a pergunta. Eu estou diante de uma legítima defesa? Sim ou não? Não, pessoal. Por quê? Porque não existe legítima defesa em relação ao futuro, em relação a fatos futuros. Beleza? Tranquilo. Mantenha o que está aqui. Mantenha o que está aqui. Entretanto, a doutrina vem a dizer que esta situação, claro que tem que ser analisado caso a caso, mas vai dizer que, olha, esta situação específica, como nesse exemplo que eu dei para vocês, é possível a gente vislumbrar uma excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Tá bom? Então essa situação não configura legítima defesa futura, porque não existe. Mas eventualmente a gente poderia dizer que configura uma inexigibilidade de conduta diversa, portanto excluindo a culpabilidade. Não é pacífico, mas é uma possibilidade que a doutrina vislumbra nessa situação do cara que sabe que vai morrer se ele não fizer alguma coisa. Beleza? Volta aí para a tela. Portanto, as agressões injustas possíveis na legítima defesa são a agressão iminente e a agressão atual. Professor, como é que eu diferencio essa agressão iminente ou agressão atual? Não precisa diferenciar. Assim como eu falei para vocês lá no estado de necessidade, que numa situação prática não tem como a gente diferenciar o que é um perigo iminente e um perigo atual. A lei fala só perigo atual. Então, se a questão cobrar de acordo com a lei, perigo atual. Mas numa situação prática que for apresentada para você, eventualmente um perigo atual pode ser considerado um perigo iminente pode ser considerado um perigo atual. Tá bom? Então não precisa diferenciar o que vai ser uma agressão iminente e o que vai ser uma agressão atual. Em tese, em suma, a gente vai ter uma agressão iminente quando ela está prestes a acontecer. E uma agressão atual quando ela já está acontecendo. Eu pego agora uma faca e vou agredir uma pessoa, eu quero matar a pessoa. Nesse momento que eu pego a faca, ainda que eu não tenha partido para cima, eu posso dizer eventualmente que eu já estou diante de uma agressão iminente. A partir do momento que eu já corro para cima daquela pessoa e ponho a arma de uma maneira que a matá-la, eu posso dizer eventualmente que eu já estou até numa agressão atual. Ele já está me agredindo, ele já está partindo para cima de mim. Então, na prática, acaba sendo complicado a gente diferenciar o que vai ser uma agressão iminente ou atual. Mas iminente é momentos antes, o momento anterior à agressão, e a agressão atual é o momento em que a agressão está acontecendo. E essas duas situações dão ensejo a que a vítima venha agir em legítima defesa. Beleza? Bora continuar. A agressão na legítima defesa. Eu posso agir em legítima defesa se essa agressão for a direito próprio ou de terceiro. Vai ser a legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro. Perfeitamente cabível as duas situações. Então, olha só a legítima defesa de terceiro. Não requer a autorização do terceiro se tiver um direito indisponível sendo atacado. Se for um direito disponível, pode ter havido consentimento do ofendido. Cuidado. Eu posso agir em legítima defesa de terceiro? Posso, devo, claro que sim. Eu vejo alguém sendo assaltado, eu posso tentar ajudá-la? Posso. Eu vejo alguém que está sendo agredido, eu posso ajudá-lo? Eu posso agredir o agressor em legítima defesa de terceiro? Posso.
tá bom? São bens indisponíveis, vida, saúde. Entretanto, eu vejo agora uma pessoa subtraindo um aparelho celular alheio. Eu posso partir para cima desse agente e agredi-lo com toda a força? Eventualmente posso. Eu vou estar em legítima defesa dessa pessoa em razão dessa agressão ao seu patrimônio. Entretanto, a doutrina ela fala que tem que ter aqui uma cautela. Porque um bem jurídico disponível, como por exemplo o patrimônio, é possível que tenha havido consentimento do ofendido. E eu acabe atuando em erro. Discriminante putativa. Por quê? Porque ao ver aquele patrimônio, ao ver aquele agente subtraindo aquele aparelho celular, pode ser que a suposta vítima tenha permitido que ele pegasse. Tá bom? É só uma ressalva que a doutrina faz, mas o importante é saber que é possível sim a legítima defesa de terceiro. É possível que a legítima defesa atinja o titular do bem jurídico protegido. Sim, é possível que a legítima defesa atinja o titular do bem jurídico ofendido. Tranquilo? Como, por exemplo, qual foi o exemplo que eu dei para vocês? O suicídio. Aquela pessoa que está prestes a se matar, ela vai praticar uma agressão injusta contra ela mesma. O que eu faço? Arremesso aquela faca certeira que bate na mão dela, perfura a mão dela e eu salvo ela própria de um suicídio. Eu salvo a vida dela. Mas a agressão que eu pratiquei foi contra a própria vítima da agressão. É aquela situação meio doida, né? Mas o fato é que é possível haver aí uma lesão corporal, haver uma legítima defesa contra a própria vítima que eu estou buscando proteger. Vamos lá. É possível legítima defesa de pessoas jurídicas, particulares ou públicas. Eu vejo agora uma turba partindo em direção a um patrimônio público, para depredar um patrimônio público. Vamos supor que eu não sou policial, tá? Eu não tenho obrigação legal de defender o patrimônio público. Eu simplesmente sou um cidadão. Mas eu, junto com outras pessoas, atacamos, defendemos o patrimônio público contra essa turba que tinha a intenção de depredar o patrimônio público. Eu estou agindo em legítima defesa do Estado, em legítima defesa de uma pessoa jurídica, em legítima defesa do patrimônio público. Posso, é legítima defesa também. Letra E. Não, letra E não. Seguinte aqui, é possível legítima defesa do feto. Uma mulher que está prestes a cometer aborto. E eu venho assegurá-la. Ela está prestes a tomar uma pílula abortiva e eu tenho conhecimento disso. Vejo que ela está grávida. Eu parto para cima dela, arranco aquela pílula dela e seguro essa mulher de todo jeito e chamo a polícia. Vou responder por um constrangimento ilegal? Vou responder por cercear a liberdade dessa pessoa? De maneira alguma, né, pessoal? Eu estava agindo em legítima defesa do feto. Ah, professor, mas o feto não é uma pessoa. Que precisa ser uma pessoa? Eu tenho que defender uma pessoa? Não. O feto é um bem jurídico a ser protegido. É por isso que nós temos o crime do aborto. Tranquilo? Então, todas essas situações aqui são situações de legítima defesa de terceiro que são vislumbradas aí pela doutrina. Vamos seguir. Próximo requisito. A reação à legítima defesa, esta reação da legítima defesa tem que ser realizada com os meios necessários, tá bom? Os meios disponíveis para afastar a agressão. Vem comigo. Veio agora, vamos supor, você aí, uma moça que está estudando aí com a gente, baixinha, fraquinha, tá bom? Parte para cima de um cara gigante, um cara forte. Vamos falar aí o professor Elias Santana, que é um cara que malha, tá sempre fazendo musculação, tá bom? Você tá com raiva dele, porque você não tá, porque a matéria de português é muito difícil. Então você fala assim, eu quero bater em algum professor de português. E aí você parte para cima do Elias Santana. O Elias Santana, ele pode simplesmente utilizar as mãos, porque você é magrinho, ele é um cara forte. Ele pode utilizar as mãos para te segurar, para te empurrar. Ele está usando os meios necessários. Mas o Elias Santana está estressado naquele dia, ele encontra um pedaço de pau no chão, você vindo na direção dele, ele está com raiva da vida também, ele dá uma paulada na tua cabeça. Veja, pessoal, um cara que é mais forte, ele pode se defender utilizando as suas mãos. Quais são os meios necessários nessa situação? As próprias mãos dele. Ele não precisa se valer de um meio mais gravoso, um meio desproporcional para se defender. Se assim ele faz, ele age em excesso. E o excesso, como a gente vai ver mais à frente, ele é punível, sendo doloso ou culposo.
Então, quando a gente tem no artigo 25 falando dos meios necessários, eu tenho que usar os meios disponíveis para afastar a agressão. Os meios que sejam disponíveis, que sejam suficientes para afastar a agressão. Opa, ficou feio. Suficientes e necessários. E isso aqui também é analisado casuisticamente. No caso concreto, eu estou agora com uma arma na mão e um assaltante na minha casa. Eu falo, largue a sua arma e coloque as mãos na cabeça, tá bom? Ele invadiu a minha casa. E nessa hora que eu mando ele botar as mãos na cabeça, de fato, ele joga a arma no chão, bota as mãos na cabeça. Mas quando eu tenho um mínimo segundo de distração, ele vem e me ataca. Eu tô com uma arma na mão, pessoal. Se eu não efetuar um disparo contra ele e ele conseguir tirar essa arma de mim, quem tá morto sou eu. Então repare que tudo vai depender da situação. Nesse caso, até mesmo o meio necessário pode sim ser uma arma de fogo contra uma pessoa desarmada. Pode. Vai ser analisado casuisticamente. Mas eu tenho que usar os meios proporcionais. Fechou? Continua. Além do meio ser um meio necessário, eu tenho que usar moderadamente este meio necessário. A legítima defesa exige proporcionalidade de quem atua nessa condição. Se eu não ajo de maneira proporcional, eu vou acabar agindo em excesso. Vamos lá, veio agora uma pessoa fraquinha me agredir. Eu posso usar minhas mãos? Posso. Eu simplesmente uso os meios necessários. Eu empurro, dou um tapinha na cara, mando embora, seguro. Só que eu me empolgo. Eu estou usando o meio necessário. O meio necessário é unicamente a minha mão. São as minhas mãos. Só que eu me empolgo e passo a agir em excesso. E começo a dar soco, e aquela pessoa já não está mais querendo me agredir, mas eu continuo batendo. Reparem, eu estou usando os meios necessários? Estou. Mas eu estou usando esse meio necessário, que são as minhas mãos, de maneira imoderada. Para que haja legítima defesa, eu tenho que usar moderadamente os meios necessários. São os dois requisitos que a gente acabou de ver. A gente falou primeiro dos meios necessários e agora eu estou falando do uso moderado desses meios necessários. Beleza? Caso que acontece muito, já aconteceu muito na delegacia, vem uma situação de violência doméstica e o sujeito, na hora que eu vou fazer a oitiva desse autor, ele fala, olha, eu realmente bati na minha esposa, mas eu bati na minha esposa porque ela me bateu primeiro. Ela estava me dando um monte de tapa e aí eu bati nela. Muito bem. Eu vejo a esposa, mulher de 1,5 m. Eu vejo o cara, sujeito de 2 metros de altura. Se uma mulher de 1,5 m tá dando tapa num cara de 2 metros de altura, ele pode empurrar, ele pode segurar essa mulher. Só que a mulher me aparece com o olho roxo. Tudo bem, tudo bem. Vamos partir do pressuposto que de fato essa mulher deu tapa nesse cara, tava lá descontrolada batendo nele, dando tapa nele, unhando, arranhando, fazendo tudo. Ele usou moderadamente esse meio necessário? O meio necessário aqui nesse caso seriam as mãos dele. Ele usou de maneira moderada? Dar um soco na cara de uma mulher? De maneira alguma. Vai ser autuado em flagrante pela violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Beleza? Muito bem, vamos lá. Último requisito, conhecimento da situação de fato justificante é o elemento subjetivo. Esse aqui é um elemento que não está no artigo 25 do Código Penal, assim como no estado de necessidade, para que o agente venha a ser acobertado pela legítima defesa, ele tem que saber que está diante de uma agressão injusta, ele tem que saber que está atuando de acordo com uma legítima defesa, tá bom? Caso que a doutrina traz, está num ambiente totalmente escuro, tá bom? Um ambiente totalmente escuro, eu vejo um desafeto e falo, opa, é agora que eu vou matar esse meu desafeto. Pá, mato o desafeto. E depois eu descubro que aquele desafeto, ele estava no escuro com uma arma apontada para mim e ele estava prestes a me matar. Um segundo que eu demorasse, ele iria me matar. Mas eu não sabia disso. Para mim, ele não estava me agredindo, ele não estava praticando uma agressão injusta em qualquer momento contra mim. Então eu matei ele com a intenção de matar. Professor, caso você soubesse que ele estava com essa arma apontada contra você e iria lhe matar, você estaria acobertado pela legítima defesa? Sim, mas eu não sabia.
Então eu não agi em legítima defesa. Por quê? Porque a doutrina fala, para que eu haja em legítima defesa, para que eu esteja acobertado pela legítima defesa, é necessário o elemento subjetivo. É necessário eu saber que eu estou diante de uma agressão injusta. Nesse caso, eu não sabia que essa agressão, eu estava diante de uma agressão injusta e iminente. Só que eu vou responder pelo homicídio, porque eu não tenho, nesse caso, o elemento subjetivo. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o seguinte? Vem comigo, vamos parar por aqui. A gente continua no próximo bloco. Até lá.